Nosso texto de hoje, Jonas 3, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Muito bem, meus irmãos, vamos orar para a gente poder começar aqui o nosso estudo. Feche os teus olhos, oremos a Deus. Pai, nós queremos aprender nessa noite a respeito desse texto que nós lemos, sobre essa comissão de Jonas na cidade de Nínive, quando ele obedece ao Senhor e vai até essa cidade pregar contra ela, que a gente possa tirar lições para a nossa vida, Senhor, que possamos aprender através da história, através do exemplo desse teu servo, desse teu profeta, Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos, que todos nessa noite possam ser edificados pela Tua palavra, se sintam abençoados, direcionados, e que o Senhor possa, assim, nos visitar aqui nesse estudo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero começar a destacar algumas coisas aqui, antes da gente entrar propriamente dito no texto, tá? Então, deixa eu só destacar algumas coisinhas aqui importantes antes disso. Deixa eu só mudar aqui a tela, muito bem. O texto nós já lemos. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, nesse texto, ou nesse texto não, né? Antes de entrar no texto, meio que recordando algo que a gente já tem falado, é que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Então é isso que a gente tem aprendido aqui com essa história de Jonas, né? A rebeldia do homem não pode frustrar os planos de Deus. Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus, ele lutou contra os aguilhões, né? A expressão lá do apóstolo Paulo, quando também parece querer se resistir ao chamado de Deus. Jonas luta, né? Recalcitou contra os aguilhões e a sua rebeldia o levou ao fundo do poço. Ele foi descendo. Mas então Deus o encurralou através das circunstâncias. E diante dessas circunstâncias, ele se dispôs a obedecer, mas não a mudar as suas atitudes, né? Ele dispõe a fazer o que Deus quer, mas não com o coração grato por isso, tá? A sua rebeldia não frustrou o plano de Deus de levar a palavra à grande cidade de Nínive. Jó havia compreendido esse glorioso fato quando ele diz lá em Jó 42:2 assim, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tá? Então, Jó compreendeu isso e Jonas também estava compreendendo isso, que Deus não pode ter os seus planos frustrados. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa história, ou a primeira coisa que eu quero destacar nessa história. A segunda coisa que eu quero destacar, que aí já tem a ver com o nosso texto de hoje,
é que a graça de Deus ela é sempre maior do que o pecado humano. Então, por exemplo, o pecado dos ninivitas havia subido ao céu. É assim que começa o livro de Jonas. Deus desceu à terra para chamá-los ao arrependimento, né? Então, Deus está enviando o seu profeta para chamá-los ao arrependimento. Os ninivitas estavam sob a ira de Deus por causa da sua violência, por causa da sua maldade. Mas maior do que a ira foi a graça de Deus. Mesmo quando a medida do pecado chegou ao seu limite máximo, ainda assim houve perdão quando o povo se humilhou. A gente pode pensar que a hora que chega na medida não tem mais volta, né? Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer se não houver arrependimento. Se os ninivitas continuassem com as suas práticas pecaminosas, com certeza, ao final dos 40 dias, iria vir a ira de Deus. Mas como houve arrependimento, o que eles provaram foi a graça de Deus, né? Então, a graça prevaleceu sobre sua ira. O castigo foi suspenso e a misericórdia foi oferecida. O mesmo Deus que restaurou o profeta rebelde salvou os ímpios da morte iminente. Porque Deus nunca rejeita o coração quebrantado, né? Quando lá do ventre do peixe o profeta orou quebrantado, Deus o resgatou. Lá na cidade, quando o povo começou a clamar a Deus quebrantado, o Senhor foi lá e livrou. É assim que o Senhor faz. Ele sempre age diante de corações quebrantados, né? Deus nunca rejeita o coração quebrantado, nem manda embora aquele que busca abrigo em seus braços. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:20, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, aonde o pecado é de forma abundante, a graça se mostra também superabundante. O terceiro destaque que eu quero fazer aqui é que as motivações humanas não podem obstruir a obra divina. Jonas pregou em Nínive uma mensagem de juízo sem derramar sequer uma lágrima, né? Ele não queria a salvação dos seus ouvintes. O que Jonas queria era a condenação deles, o juízo de Deus sobre eles. O seu desejo estava em descompasso com o plano de Deus. E Deus diz, por exemplo, em Ezequiel 33:11, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Jonas deveria saber disso, que Deus não tem prazer no juízo, Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer na condenação, né? A condenação é como se fosse a última saída, é quando não tem mais recursos, é quando Deus já usou todas as fichas para poder salvar e não teve jeito. O povo continua na rebeldia, o povo continua desobediente. E aí vem a condenação. Mas Deus não tem prazer em condenar, né? No Evangelho de João a gente vê que Jesus veio não para condenar, mas para salvar, né? Deus enviou o seu Filho para salvar. Mas não era assim que pensava o coração de Jonas, né? O coração de Jonas estava batendo em descompasso com o coração de Deus. Mas mesmo assim prevaleceu a obra divina e não as mesquinhas motivações de Jonas, tá? Então deixa agora eu entrar nesse capítulo, no capítulo 3 do nosso estudo, e quero destacar algumas lições aqui pra gente desse texto que nós lemos, tá? Primeira lição que eu quero destacar, que o nosso Deus sempre nos dá uma nova chance, sempre nos dá uma nova chance. O versículo 1 começa dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Preste atenção, a palavra do Senhor veio pela segunda vez, porque na primeira vez Jonas não obedeceu, mas aí veio uma segunda. Jonas não ofereceu chance alguma aos ninivitas, pregou-lhes um juízo iminente sem nenhuma possibilidade de esperança, né? Deus, porém, tratou com Jonas de forma diferente, né? O Jonas quer a condenação, mas Deus não tratou Jonas com condenação, com juízo, né? Nem com disciplina. Deus tratou Jonas de forma completamente diferente da maneira como Jonas
tratou e quer tratar os ninivitas. Tendo fracassado na sua primeira missão, Deus ofereceu a Jonas uma segunda chance. Jonas recebeu a proposta de um novo começo. Deus não recordou a Jonas o seu fracasso, a sua fuga. Não lhe chamou a atenção dele fazendo ameaças, dizendo, se você tentar fugir de novo, você vai se dar mal. Não, Deus não fez nada disso. Deus nem toca no assunto. Deus não rememora o fracasso do profeta. Deus não recorda Jonas do seu fracasso, não chama atenção, não puxa a orelha. Nada disso. Deus simplesmente concedeu a Jonas uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de fazer a vontade de Deus. E, meus irmãos, nós erramos a semelhança de Jonas e muitas vezes nós, como profeta, também tomamos os nossos navios para Tarsis. Nós também colocamos os pés na estrada da desobediência e nós tentamos abafar todas as vozes que clamam aos ouvidos da nossa consciência, assim como o profeta. E mesmo diante das variadas providências divinas, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Endurecemos. Deus nos lança ao chão e nos leva para o fundo do poço. Porém, Deus produz em nós o arrependimento e oferece para nós uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E assim como o filho pródigo recebeu uma nova chance de recomeçar a vida na casa do Pai, assim também Deus nos acolhe, Deus nos abraça, Deus, mesmo depois das nossas vergonhosas quedas, Ele nos aceita de volta. E sem palavras duras, ao nos receber de volta, dizendo, tá vendo? Eu avisei, me obedece. Não, Deus não faz assim. Deus é um Pai amoroso que se alegra com o nosso retorno para casa. E Ele não quer punir, não quer colocar peso, não quer incidir culpa sobre nós. Quer tão somente que a gente obedeça. Por isso o caso de Jonas não é uma exceção. Deus perdoa os seus servos e os restaura. Abraão, por exemplo, fugiu para o Egito e lá no Egito ele mentiu sobre a esposa, disse que ela era sua irmã, né? Para que ele não pudesse ser morto pelo faraó. Mas Deus lhe deu outra chance dele ser um servo obediente. Jacó mentiu para o pai, enganou o irmão, viveu muitos anos tentando driblar a própria consciência. Um dia, porém, Deus lutou contra ele em Peniel. Então o Senhor tocou-lhe na articulação da coxa e o deixou aleijado. Só assim Jacó se rendeu. Deus mudou o nome de Jacó para Israel e salvou a sua alma. Moisés matou um homem e fugiu para o Egito, mas Deus, 40 anos depois, vai lá e chama ele para ser o líder do seu povo. Deus fez o mesmo com Davi. Ele caiu em terríveis pecados, adulterou, mentiu, matou, escondeu seus crimes no coração. Todavia, quando Davi se arrependeu, Deus o perdoou e lhe restaurou a sorte. Deus fez o mesmo com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes com juramento, com praguejamento, dizendo, eu não conheço esse cara. Pedro chegou mesmo ao ponto de desistir de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro fugiu, mas Jesus foi ao seu encontro. Pedro se arrependeu e Jesus o restaurou e fez dele o fundador da igreja, o pregador da igreja. O Senhor também ofereceu uma segunda chance a João Marcos. Esse jovem abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Na segunda viagem, Paulo não quis levá-lo. Paulo não teve paciência com ele, mas Deus teve. Mais tarde, Paulo reconheceu que aquele jovem menino lhe era útil no ministério. E de fato foi, porque nos escreveu o Evangelho de Marcos. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da segunda vez, da segunda oportunidade. Porque a vida cristã vitoriosa nada mais é do que uma série de recomeços. Não tem vida cristã vitoriosa sem falhas, sem tropeços, né?
sem tombos, não. O que é a vida cristã vitoriosa? É a vida daquele que não desiste nunca, que ele tropeça, que ele cai, que ele falha, que ele peca e que ele se levanta e continua a caminhar. E que ele se levanta e continua indo na direção do Senhor. Essa é a vida cristã vitoriosa. E essa vida cristã passa por um monte de recomeços. Um monte de recomeços. Incontáveis recomeços. Quando nós caímos, o nosso inimigo quer que nós acreditemos que a nossa vida chegou ao fim, que o nosso ministério chegou ao fim, que não há mais esperança de recuperação. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus dos novos recomeços. Então, preste atenção nesse primeiro versículo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Jamais esqueça disso. Jamais esqueça disso. Quando você desobedece, quando você vira as costas para o Senhor, quando você foge, quando você sai da igreja, quando você passa os seus momentos de tristeza espiritual, o Senhor vem até você pela segunda vez. Eu estou usando a palavra segunda vez porque é a palavra que aparece aqui no texto, mas eu poderia dizer pela terceira vez, pela quarta, pela quinta, por quantas forem necessárias para nos levantar e nos colocar a caminhar novamente. Então essa é a primeira lição que eu quero destacar para a gente nessa noite, né? O nosso Deus sempre nos dá uma nova chance. Sempre nos dá. Não importa o pecado que a gente tenha cometido. Citei aqui, por exemplo, o pecado de Davi, pecado gravíssimo. Adultério, assassinato, mentira, encobrir o seu pecado. Mas quando ele foi confrontado e ele se arrependeu, Deus falou, ok, vamos continuar caminhando, Davi. Vamos continuar o nosso relacionamento, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da nova chance, da segunda vez. Tá? Então essa é a primeira lição que a gente precisa aprender. Talvez quem está me ouvindo nessa noite é gente que saiu da igreja, que está desanimado, que já errou algumas vezes, que sente vergonha de voltar para a igreja por conta dos seus erros do passado, e o Senhor está dizendo, ok, eu quero você de volta, não importa os seus erros. Eu quero te dar uma nova chance. Eu quero continuar me relacionando contigo. E eu não vou ficar colocando sobre os seus ombros os seus erros. Eu não vou ficar te acusando dos seus pecados, porque quem faz isso é o diabo. Deus não fica acusando a gente dos nossos pecados, dizendo, você fez isso, você fez aquilo. Não. Se você se arrependeu, a gente começa tudo de novo. Zera, apaga, né? Como a gente diz, passa a régua e começa do zero novamente. É assim que o Senhor faz com a gente. Fez com os servos no passado, faz com os servos no presente, talvez esteja querendo fazer com a sua vida. Então não esqueça essa lição. Nosso Deus sempre nos dá uma nova chance. A segunda lição que eu quero apresentar para a gente aqui tem a ver com a mensagem do pregador. Né? Tem a ver com Jonas. O primeiro destaque que eu quero fazer é que o pregador ele é servo da mensagem. O texto diz assim, o Senhor dizendo para Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. A mensagem que eu vou dar a você. Ou seja, o profeta Jonas não era a fonte da mensagem. Não era dele que vinha a mensagem. E essa mensagem ele nem era o dono dela. Ele devia ir a Nínive pregar não o que ele queria, nem o que ele havia concebido no seu coração, o que ele desejava. Ele deveria ir e pregar e transmitir a palavra de Deus conforme Deus dissera. Né? Pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Não é qualquer mensagem, é a que eu vou dar. O pregador não prega palavras suas, o pregador prega as palavras de Deus. O pregador não cria a mensagem, ele apenas transmite a mensagem. Não há nada de original na mensagem do pregador, né? Não é fruto da sua imaginação, é apenas a mensagem do Senhor sendo transmitida através dele.
O pregador, usando uma expressão do apóstolo Paulo, ele é um despenseiro, né? O despenseiro é o garçom de Deus. Ele não coloca a comida na despensa, ele a prepara e a coloca na mesa. A mensagem não é originada pelo pregador, ela procede de Deus. O pregador apenas transmite. Então nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos as nossas ideias, pregamos a palavra de Deus. E o pregador, todo aquele que ensina a Bíblia, aquele que evangeliza, aquele que compartilha as boas novas, esse não tem autorização alguma para mudar a mensagem. Ele precisa ser um despenseiro fiel. Ele tem de colocar na mesa tudo aquilo que Deus colocou na despensa. Ele tem que oferecer tudo aquilo que o Senhor preparou de alimento, né? E ele então apresenta. Ele precisa anunciar todo o desígnio de Deus. Nós devemos pregar só a Bíblia e toda a Bíblia. Não as partes que eu mais gosto. Toda a Bíblia. Não as partes com quem eu tenho afinidade. Toda a Bíblia. Não apenas as partes que eu tenho mais facilidade. Toda a Bíblia. Não só as partes que as pessoas gostam. Toda a Bíblia. Essa é a função do cristão. Tá? Então, um obreiro que prega o que quer, ou que o povo quer ouvir, está desqualificado como obreiro. Está desqualificado como cristão. Está desqualificado como pregador. O papel de um mordomo não é ser popular, não é ser amigo das pessoas, não é receber tapinha nas costas, não é as pessoas gostarem daquilo que ele fala. O papel do despenseiro, o papel do mordomo é ser fiel. Ser fiel. O pregador precisa pregar a verdade e não aquilo que agrada aos seus ouvintes. E nos nossos dias tem sido cada vez mais difícil fazer isso. Mais difícil fazer isso. Porque a mensagem do Evangelho, ela fere o coração das pessoas. Ela toca em pecados. Ela chama as pessoas ao arrependimento, à conversão, incomoda a vida das pessoas. E as pessoas não querem ser incomodadas. Elas querem ir na igreja, elas querem ouvir um sermão e se sentirem encorajadas, se sentirem desafiadas, né? Elas não querem se sentir rebaixadas. Elas não querem ouvir que elas são pecadoras, que elas precisam abrir mão da própria vida e se entregar a Jesus. Elas não querem abandonar os seus pecados, elas não querem que os seus pecados sejam expostos. Elas não querem ninguém apontando o dedo dizendo você é orgulhosa, invejosa. Não. Se alguém falar isso, ela muda de igreja, ela vai para outro lugar, ela vai buscar pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, né? Então, o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias as pessoas iriam buscar a quem falasse aquilo que elas gostariam de ouvir, pessoas com comichão nos ouvidos. Então, nos nossos dias é difícil pregar a verdade, pregar a palavra, né? Pregar o correto, pregar o que a Bíblia diz. Mas o pregador fiel precisa pregar a verdade, e não aquilo que agrada as pessoas. Porque a igreja não é um mercado onde o freguês exige o produto que mais lhe agrada. A igreja não é isso. O pregador é esse despenseiro de Deus, e ele prega a palavra de Deus com fidelidade. Quer as pessoas gostem ou não. Às vezes vai ser uma palavra de encorajamento, às vezes vai ser uma palavra de juízo. Não importa. Tem que obedecer a Deus. Essa pregação, no entanto, é uma mensagem que passa pela personalidade e pela experiência do pregador. Jonas ele entrou em Nínive como um homem que saíra das entranhas da morte. Esse é o pregador que está levando a mensagem, né? A sua história, aquilo que aconteceu com Jonas, chegou na cidade antes mesmo dele. Talvez já estavam discutindo a respeito de alguém que foi jogado no mar e que foi engolido por um grande peixe, e esse peixe o vomitou na praia. Quando ele chega para pregar, essa história já está lá, né? O que aconteceu com a vida do pregador chegou antes dele, chegou antes da sua mensagem. A sua experiência pavimentou o caminho da sua entrada nessa importante cidade do mundo. O juízo de Deus sobre Jonas, a maneira como Deus tratou Jonas, deve ter despertado a consciência dos ninivitas
a respeito da possibilidade do juízo de Deus sobre eles também. Deus veio com juízo sobre Jonas, né, representado pelo peixe que o leva ao fundo do poço, ou ao fundo do mar, ao fundo das entranhas, e eles pensam, o juízo vai vir sobre nós também. Esse Deus é poderoso, esse Deus que o profeta está falando, de fato é poderoso, e se ele está anunciando o juízo contra nós, vai acontecer. Tá? Então a primeira coisa a respeito da mensagem do pregador é que ele é servo da mensagem. Tá? Ele só transmite, ele só compartilha. A mensagem não é dele. A segunda coisa importante que tem a ver aqui com Jonas é que o pregador também não tem controle sobre os resultados da mensagem. Tá? Então os versos 4 e 5 falam assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jonas sentiu certo prazer em pregar uma mensagem de condenação em Nínive. Era isso que ele queria que acontecesse, a condenação de Deus. O seu firme desejo era ver cumprir-se a sua ameaça de subversão de Nínive. Agradava-lhe o fato de Nínive ser uma candidata ao fogo divino, assim como foi no passado Sodoma e Gomorra. Jonas tinha fogo em suas palavras. Ele só não tinha compaixão em seu coração. Ele queria a condenação dos seus ouvintes. Ele não queria a salvação deles. O seu coração estava sintonizado com a mensagem de condenação, mas não com a possibilidade de salvação. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa mensagem de condenação. Às vezes, a mensagem que o pregador tem que transmitir também é uma mensagem de condenação. Né? Como eu disse, a gente tem que pregar toda a Bíblia. Né? As partes que a gente gosta e as partes que não gosta. Eu, particularmente, algumas coisas eu não gosto de pregar. Né? Porque eu sei que é desconfortável para quem me ouve, desconfortável para mim também. Mas eu não escolho isso, eu tenho que pregar toda a Bíblia. Toda a palavra de Deus. Mas você deve conhecer, principalmente pela televisão, de pregadores que só pregam a condenação. Né? Não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano, você sintoniza lá no YouTube, sintoniza lá na rádio, você sintoniza lá no Facebook e o cara só está pregando condenação. Esse é Jonas. Jonas prega condenação, né? Mas há tempo de se pregar a condenação, a ira de Deus contra o pecado, e há tempo de pregar sobre as bênçãos de Deus, sobre o livramento de Deus, a salvação de Deus. A mensagem não pode ser incompleta, né? Não pode ser apenas uma parte. Então há pregadores que só pregam condenação, né? Infelizmente. Então, Jonas era um desse. O coração dele estava sintonizado com a condenação, não com a salvação. Jonas prefere a morte a ver seus desafetos, seus inimigos, a nação inimiga, os pagãos, serem salvos. Ele foi alvo do perdão de Deus, mas ele nem cogita ver seus ouvintes receberem o mesmo perdão. Né? Ele recebeu a misericórdia de Deus, mas misericórdia para os outros não, só para mim. Né? Os sentimentos de Jonas são mesquinhos e indignos de um homem que foi arrancado das entranhas da morte, de um homem que foi salvo da morte. Ele sabia se alegrar no favor de Deus, mas não queria ser instrumento da graça de Deus na vida dos outros. E aí então Jonas prega um sermão de juízo sem abrir a janela da esperança. Ele encurrala seus ouvintes no corredor da morte e não lhes abre a porta do arrependimento. Eles não falam, na mensagem de Jonas, não há uma palavra sequer sobre arrependimento do povo, sobre Deus voltar atrás. O que ele prega é condenação. Daqui a 40 dias, ele está afirmando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem dele. Né? Ele pregou uma mensagem pela metade. Ele trovejou a lei, mas ele não ofereceu a chuva restauradora da graça. Ele falou da ira de Deus, mas escondeu falar da misericórdia de Deus. Ele pregou um sermão com apenas 5 palavras no original. E nessas poucas palavras havia toneladas de condenação e nenhuma grama de graça.
Essa foi a mensagem do profeta. A mensagem de Jonas foi de condenação incondicional e irrevogável, dizendo, está decretado, está definido, não tem para onde fugir, daqui 40 dias Deus vai destruir essa nação. Ele avisava os ninivitas que aquela terra, que aquela cidade seria varrida pelo fogo do juízo. E 40, os irmãos sabem disso, é o número empregado na Bíblia com relação à prova. O dilúvio durou 40 dias. Moisés ficou no Monte Sinai 40 dias. Elias demorou 40 dias em sua fuga para o Monte Horebe. Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto. A mensagem de Jonas foi pregada sem compaixão. E, no entanto, ele havia experimentado o milagre da graça e da compaixão de Deus. Ele recebe, olha que profeta de coração duro, ele recebe a graça e a misericórdia de Deus, mas ele não prega sobre graça e misericórdia de Deus. Muitas vezes, nós que somos alcançados pela graça, somos os primeiros a negar graça para aqueles que estão necessitados. Nós que cometemos os nossos pecados, caímos, tropeçamos, afundamos e Deus vai lá e nos restaura, mostra a sua graça para a gente. Quando a gente vê uma outra pessoa caída, a gente faz como naquela parábola que Jesus contou, a gente passa de largo, a gente fala bem feito, você está colhendo o que você plantou, ou seja, a gente não demonstra nem um pouco de misericórdia. A gente fala, os seus caminhos te levaram a isso. A gente fala, bem feito, eu te avisei. E a gente não demonstra graça, não demonstra misericórdia. A religião tem esse poder de fazer isso com as pessoas, né? Jesus citou mais de uma vez para os religiosos da sua época um texto de Oséias que diz, misericórdia quero e não sacrifícios. Eu quero misericórdia da parte de vocês e não cânticos, e não orações, e não ofertas. A misericórdia é mais importante. Então, nós que somos alvos da misericórdia de Deus, nós que entendemos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós que entendemos o quão pecadores nós éramos e Deus nos resgatou, nos tirou das trevas, nos levou para a luz, nos adotou como seus filhos, tem uma herança grandiosa preparada para a gente na eternidade. Nós que já entendemos tudo isso, como que podemos negar graça, misericórdia aos pecadores, aos que erram, aos que se rebelam? Nós também temos que ser agentes de misericórdia e graça, assim como nós somos alvos de misericórdia e graça. Jonas foi alvo da graça, mas ele quer ser apenas canal do juízo. A mensagem da graça foi abandonada por aquele que foi salvo pela graça. O efeito da mensagem de Jonas, todavia, ao contrário daquilo que ele queria, ao contrário daquilo que ele fez, ao contrário do seu mau humor, ao contrário da sua palavra de condenação, ao contrário da sua falta de graça e misericórdia, ao contrário de tudo isso que o profeta demonstrou, a mensagem dele alcançou os resultados mais esplêndidos. Ele não queria ver ninivita algum salvo, e todos eles se converteram. Todos, não ficou um para trás. Não ficou um rebelde dizendo, eu não vou me converter. Nenhum para contar a história. A nação inteira se converteu. Ele pregou juízo, mas o povo clamou por misericórdia. Ele pregou condenação, mas Deus ofereceu perdão àquele povo. As nossas motivações não podem frustrar os planos de Deus. Ele age por nosso intermédio, ele age sem nós, ele age apesar de nós. É isso que nos ensina aqui o livro de Jonas. Deus age, Deus cumpre os teus propósitos, Deus faz a tua vontade com a gente, sem a gente, apesar da gente. Né? Apesar da gente. E o pregador não administra resultados. Se dependesse de Jonas, nenhum ninivita se converteria. Mas para o seu desgosto, todos passam a crer em Deus e se arrependem dos seus maus caminhos e da violência de suas mãos.
Jonas é o único pregador que fica irado, nervoso, desconsolado por causa da bondade de Deus e quer morrer por causa disso. Porque os seus ouvintes se converteram ao Senhor, ele quer tirar a própria vida por causa disso. Então, o pregador não tem controle sobre os resultados da mensagem. A terceira lição que eu queria destacar aqui para nós nessa noite é que os nossos pecados não diminuem o amor de Deus. Então isso precisa ficar claro para a gente também. Os nossos pecados não diminuem o amor de Deus. O livro de Jonas começa com Deus chamando o profeta, dizendo: vai até a cidade de Nínive, porque o pecado deles subiu até mim. Porque a multidão dos pecados deles chegou ao limite. Porque a violência com que eles tratam os outros, essa maneira deles de conquistar, de expandir o seu território, chegou até mim e eu não gostei disso. Mas, ainda que o pecado deles fosse grandioso, fosse coisa terrível, isso não diminuiu o amor de Deus por eles, porque o amor de Deus é incondicional. A causa do amor de Deus não está em nós. Não é que Deus olhou para a gente e viu alguma coisa bonita. Não é que Deus olhou para os ninivitas e viu algumas coisas boas no coração deles. Não, não está em nós. Está nele mesmo. Ele escolheu nos amar. Por isso não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Ele já nos ama ao extremo. Não é a nossa fidelidade, a nossa dedicação vai fazer Deus amar mais. Não, ele já ama ao topo. Ele já ama no seu limite. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Mas a segunda coisa também é verdade. Também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Quando eu peco, Deus me ama menos. Quando eu me desvio, Deus me ama menos. Quando eu me rebelo, não. Deus ama na mesma medida quando a gente está tentando obedecer e quando a gente está relutantemente desobedecendo. Nas duas ocasiões, Deus nos ama da mesma forma. Da mesma forma. Ele pode ficar entristecido com algumas das nossas escolhas, ele pode ficar entristecido por causa da nossa rebeldia, mas o amor dele por nós não diminui nunca. Não diminui nunca. Porque a razão do seu amor não está em algo bom ou ruim em nós. Está nele ter decidido nos amar. Por isso, apesar das suas terríveis transgressões, Deus tinha compaixão pela cidade de Nínive. Nínive era a cidade mais importante do mundo naquela época. Era os Estados Unidos da época. E estava ao mesmo tempo debaixo da ira de Deus por causa do seu pecado, mas também do amor de Deus por causa da sua misericórdia. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa cidade. Nínive era grande em história. Ela havia sido fundada por Nimrod, que vai aparecer lá em Gênesis capítulo 10. Nimrod era bisneto de Noé. Então as raízes dessa cidade estavam plantadas no solo de uma família importante e que estava lá no começo da história, né? Lá no início do mundo. Uma cidade que foi fundada lá no começo e que agora, naquele momento de Jonas, era a cidade mais importante. Nínive era grande também em tamanho. O perímetro da cidade e seus subúrbios eram cerca de 100 quilômetros. Os seus palácios eram luxuosos. Ela tinha 1.500 torres que eram imponentes. As muralhas que circundavam a cidade eram colossais, era uma cidade rica. A maioria dos estudiosos entende que a referência aos 120 mil pessoas que não faziam distinção entre a mão direita e a mão esquerda, que vai aparecer lá no capítulo 4, foi uma menção apenas às crianças da cidade e não à totalidade da sua população. Se de fato for verdade, a população de Nínive era estimada em mais de 600 mil pessoas. Além do mais, havia outras cidades satélites que compunham a região metropolitana da grande Nínive. Era maior que a Babilônia. As muralhas de Nínive tinham 30 metros de altura
e eram largas o bastante para permitir que 4 carruagens corressem lado a lado. Consegue imaginar isso? O muro dessa largura, que você coloca 4 carruagens em cima e elas conseguem correr uma do lado da outra. Essa era a largura. Uma cidade intransponível, uma cidade difícil de ser conquistada. Essa era a grande cidade de Nínive. Nínive era grande também em esplendor e influência. Era uma das principais cidades do Império Assírio e a sua capital. Ela estava construída à beira do rio Tigre e o rio Cózer passava por ela. Os seus comerciantes viajavam pelo Império trazendo muitas riquezas para a cidade e o exército da Assíria era temido em toda parte. A fama chegava em todo mundo. Mas Nínive também era uma cidade, era grande em pecado, né? Nínive foi uma cidade marcada pela maldade, uma cidade marcada pela corrupção moral, uma cidade marcada pela violência. Os ninivitas eram sanguinários, eram cruéis. Eles despedaçavam sua vítima sem qualquer piedade. Os assírios eram conhecidos por todos os vizinhos, as nações vizinhas, pela violência e pela crueldade com que eles tratavam os inimigos. A gente falou disso na primeira mensagem desse estudo, eu mencionei isso, mas uma das formas com que eles faziam ou que demonstrava essa violência é que eles espetavam as suas vítimas com estacas pontiagudas, deixavam elas caírem sobre essas estacas pontiagudas e deixavam elas então assarem até a morte no calor do deserto. Então imagine lá uma estaca fincada no chão e a vítima era colocada sobre essa estaca, fincada nessa estaca e ficava queimando no chão no calor do deserto. Outra coisa que eles faziam, eles decapitavam pessoas aos milhares e empilhavam os seus crânios perto das portas da cidade para, de alguma maneira, amedrontar qualquer um que quisesse tentar conquistar aquela cidade. Em outras palavras, dizendo assim, ó, o que vai acontecer com vocês se vocês virem até nós. Então, em volta da cidade de Nínive, era muito comum ter um monte de crânios empilhados, que eram os inimigos que tinham sido derrotados e degolados. Outra coisa que eles faziam, eles esfolavam as pessoas vivas. Eles tiravam o couro, tiravam a pele da pessoa, né? Tiravam enquanto elas estavam vivas. Não eram mortas, eram vivas, tiravam completamente a pele delas e deixavam elas morrer de dor e de sofrimento. Aquela cidade, a cidade de Nínive, não respeitava sexo, não respeitava a idade, eles seguiam a política de matar bebês e crianças para não ter que cuidar de crianças, para que não ter que cuidar de bebês, para que não ter que ouvir choros. Eles matavam. Essa era essa cidade. Essa era a crueldade dessa cidade. Por isso Jonas quer o juízo de Deus sobre essa cidade. O mesmo Deus que se irou contra a malícia da cidade, também demonstrou a ela a sua compaixão, porque o Senhor moveu o céu e a terra para enviar-lhe um profeta. O mesmo Deus que enviou uma palavra de juízo e condenação contra essa cidade maligna, é o mesmo Deus que tem compaixão quando esse povo se arrepende e se humilha. Se o pecado provoca a ira de Deus, o arrependimento desperta a sua compaixão. Se o pecado é a causa do juízo, o arrependimento abre caminho para a salvação. Quarta lição que eu quero destacar aqui nesse texto é o nosso arrependimento e o do Senhor. A palavra de Deus ela é poderosa, ela produz frutos, mesmo quando os pecadores são os mais pervertidos e quando os pregadores são os mais desmotivados. Então percebe a junção dessas duas coisas? Uma cidade cruel, uma cidade assassina, uma cidade de moral baixa, uma cidade cruel e um profeta totalmente desmotivado a pregar a mensagem para essa cidade. Essa foi a junção, né? Dois tipos de pessoas ou dois grupos de pessoas desqualificados.
sermão de Jonas, embora desprovido de graça, produziu o maior resultado de que se tem notícia na história. A resposta à pregação de Jonas foi imediata. A cidade inteira se converteu. Embora Jonas não tenha percorrido toda a cidade, porque o texto diz que demoraria 4 dias para percorrer, e ele prega sua mensagem em um dia, né? Ele não percorreu toda a cidade, mesmo que a palavra de Deus não tenha chegado a todos os ouvintes, mesmo ouvindo a mensagem indiretamente, todos, sem exceção, se humilharam debaixo da mão de Deus. Deixa eu destacar aqui quais são os sinais da conversão aqui dos ninivitas, porque nós podemos crer que de fato eles foram perdoados por Deus. Primeiro, o versículo 5 vai dizer sobre o arrependimento sincero deles. Os ninivitas externaram sua tristeza interior pelo pecado através do jejum e da humilhação com pano de saco. No mundo antigo, esse era um meio comum de expressar tristeza, humildade, penitência. Eram as marcas do verdadeiro arrependimento. O arrependimento dos ninivitas foi unânime, desde o maior até o menor. Começou de cima para baixo, desde o rei até as crianças, desde os homens até os animais. Toda prepotência, toda arrogância acabaram diante da pregação de Jonas. Nenhuma justificativa foi dada, nenhuma desculpa foi dada. Eles todos se prostraram em total humilhação diante de Deus. O próprio rei trocou seus mantos reais por pano de saco e se sentou no chão em meio ao pó e à cinza. A verdadeira conversão, ela é sempre evidenciada pelo arrependimento. Não há conversão genuína sem arrependimento. E aqui os ninivitas demonstraram isso. Eles não tentaram racionalizar os erros deles, dizendo assim, a gente é violento, porque se a gente não for, a gente não consegue, senão a gente vai ser dominado. Como a gente às vezes faz, né? Eu fiz isso, eu fiquei nervoso, eu xinguei, eu bati, eu extrapolei porque o fulano fez isso, porque o cicrano me xingou, porque ele começou. Não, os ninivitas não deram desculpas, se arrependeram, demonstraram arrependimento. A segunda coisa que eles fizeram foi demonstrar também confiança profunda em Deus. Se o arrependimento é o lado negativo da conversão, né? Quando eu olho para o meu erro, para o meu pecado e me arrependo disso, a fé em Deus é o lado positivo. O arrependimento ela nos afasta do pecado e a fé nos faz correr para Deus. Só o arrependimento sozinho não resolve, né? Eu tomar consciência dos meus pecados, mas não se voltar para Deus, não resolve o meu problema, né? Então, pelo arrependimento, o homem foge da ira, mas é através da fé que ele corre para a graça. A fé sempre conduz às obras. O povo ninivita creu em Deus e imediatamente se humilhou. Porque a conversão produz mudança. Toda conversão produz mudança. O homem vem a Cristo como está, mas ele não permanece como está. O Senhor abre os braços para receber qualquer um do jeito que está. Mas o Senhor não permite que essa pessoa que se entregou verdadeiramente a Ele continue do mesmo jeito. Continue com as mesmas obras, continue com os mesmos pecados. Encontro com Cristo implica necessariamente transformação. É impossível converter-se a Cristo e ainda permanecer no pecado. É impossível. Uma outra característica da conversão deles foi o abandono das práticas pecaminosas. Então a conversão toca aquele ponto nevrálgico da vida. Quando o rico Zaqueu, que vivera extorquindo o povo, cobrando impostos abusivos, ele se converteu, imediatamente ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem havia defraudado. Quando o truculento carcereiro de Filipe se converteu, depois de espancar o apóstolo Paulo, imediatamente ele passou a lavar os vergões de Paulo e Silas. A conversão dos ninivitas foi demonstrada pelo abandono imediato dos seus maus caminhos e pela renúncia imediata e definitiva da violência. Essas práticas abomináveis que provocavam a ira de Deus foram abandonadas. Onde o pecado não é abandonado,
não há evidência de conversão. E onde não há evidência de santificação, não há prova alguma de conversão. Uma outra característica que eu quero destacar aqui nessa conversão é que eles mostram uma posição de humildade diante de Deus. A ordem do rei ao seu povo foi que todos deveriam se humilhar. Nenhuma exigência foi feita. Deus não tem a obrigação de ser misericordioso. Ele tem o compromisso de ser justo. Se Deus aplicasse sua justiça, os ninivitas estariam subvertidos. O pecador merece o castigo, o juízo, a condenação. O pecador não tem nada a exigir. O pecador só tem algo a suplicar, suplicar misericórdia. Uma pessoa convertida, ela é revestida de humildade, não de arrogância. Ela não faz um trato com o Senhor, ela não entra num acordo com o Senhor. Ela diz, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. As únicas palavras dela. Mas ainda que os ninivitas mereçam o castigo, eles buscam a misericórdia do Senhor. Como o rei sabe que Deus é misericordioso? Como que o rei ficou sabendo que eu posso clamar a Deus? E ele coloca todo o povo para clamar e diz que quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós e cancele o juízo. Como é que ele sabe que Deus pode cancelar o juízo? Que Deus é misericordioso? Por causa do que aconteceu com Jonas. O que aconteceu com o profeta é prova da misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia do profeta, o profeta se rebelou, o profeta desobedeceu e Deus deu a ele segunda chance. Agora, a mesma misericórdia é que os ninivitas se agarram. Vamos buscar a Deus, vamos clamar a esse Deus. Quem sabe ele também não tem a misericórdia conosco, como ele teve com o seu profeta. E quando nós nos rendemos à palavra de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, o que nós temos em seguida é o próprio arrependimento de Deus. Olha o que diz aí o versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus viu a maldade do povo. Deus viu a grandeza da cidade de Nínive. Porém, sobretudo, Deus viu o arrependimento e a fé dos ninivitas. O mesmo Deus que vê o pecado também vê o arrependimento. Ele não despreza um coração quebrantado. Onde há sinal de arrependimento, há oferta de perdão. Onde chega o choro pelo pecado, ouve-se também a canção da salvação. Jonas podia ser uma pessoa insensível, mas o seu Deus não era insensível. Deus não era assim. Deus se alegra com o arrependimento. A graça de Deus não é uma exclusividade para Israel. É para o mundo inteiro. A sua misericórdia vê o arrependimento e responde a ele com a suspensão do juízo. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. O arrependimento humano abrange a razão, a emoção, a vontade. Arrependimento é mudança de mente, tristeza pelo pecado, é volta para Deus. Arrependimento é saber que o pecado é maligno e que nós devemos abominá-lo, por isso e não apenas por suas trágicas consequências. O arrependimento traz tristeza segundo Deus, e essa tristeza produz vida e não morte. Finalmente, o arrependimento abrange a vontade, porque implica em abandono do pecado. Mas Deus não se arrepende assim. O arrependimento que se refere a Deus não é o mesmo que se refere a nós, seres humanos. Porque Deus não pode pecar, porque Deus não erra. Nesse sentido, Deus jamais tem do que se arrepender. Então, embora o verbo arrepender-se transmita a ideia de uma mudança de comportamento do pior para o melhor, na verdade é que o verbo no original refere-se a uma decisão de agir de outro modo. Não de um modo melhor, mas de um outro modo, não implicando necessariamente que a primeira ação seja inferior à segunda. Não há uma ação melhor e outra pior. Para Deus, não. Assim, o fato de que Deus muda de ideia aqui não representa um fracasso divino, mas revela o seu sincero desejo de ser coerente com a sua natureza imutável. Deus não muda. Então, o que significa o arrependimento de Deus? Significa que quando o homem se arrepende do seu mal,
então Deus suspende o castigo que estava prometido e oferece misericórdia. Essa é a natureza de Deus, né? Aquilo que Deus fala, ele faz. Aquilo que Deus ele realiza. E Deus é misericordioso. Portanto, todas as vezes que houver arrependimento, ele vai trazer perdão, ele vai trazer misericórdia em vez de castigo. O que nós temos quando nós usamos que Deus se arrependeu é um negócio que em interpretação bíblica nós chamamos de antropopatia. Ou seja, é a atribuição de um sentimento humano a Deus. Então, arrependimento, um sentimento humano que nós atribuímos a Deus. Mas moralmente Deus não tem do que se arrepender. Tiago 1,17 diz que ele é o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. Ele mudou o modo de tratar Nínive, porque Nínive mudou a sua conduta diante dele. Nínive se converteu, mas o seu caráter, o caráter de Deus continuou o mesmo. Então a imutabilidade de Deus não significa que Deus não faz coisas diferentes, que Deus que estava disposto a fazer A, não mude para fazer B. Não é uniformidade física ou fixa nas suas atividades na história. Ele não é insensível. Em tampouco ele ignora as modificações havidas no comportamento humano. Foi essa maneira de Deus agir que possibilitou ao ladrão blasfemo da cruz, uma vez arrependido, receber as palavras de conforto de Jesus, quando ele disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, é isso que quer dizer o arrependimento de Deus, né? Ele estava disposto a agir de uma certa maneira, mas como houve arrependimento, Deus mudou a maneira de agir. Deus não foi contra o seu caráter, está dentro do seu caráter. No primeiro motivo, na primeira maneira de agir, ele estaria expressando o seu juízo. Quando houve arrependimento, ele abriu mão do juízo para expressar a sua misericórdia. Então Deus não mudou. O Deus justo e misericordioso estava disposto a agir com justiça para punir os pecados de Nínive e depois escolheu agir com misericórdia para salvar as pessoas de Nínive. Então essa é a mudança. A cidade de Nínive tinha duas opções quando Jonas pregou sua mensagem de juízo. Eles poderiam rejeitar a mensagem de Deus e aí então seriam destruídos, ou eles poderiam aceitar a mensagem de Deus, voltando-se para Deus em arrependimento. Então Deus os perdoaria e os salvaria, como de fato aconteceu. Então, o fato de Deus se arrepender, conforme diz aqui o texto bíblico, não fere a imutabilidade de Deus. Não, Deus é imutável, ele não muda. Quando sua palavra é rejeitada e as pessoas se afastam dele, elas perecem. Todavia, quando elas se voltam para Deus em arrependimento e fé, ele sempre as salva por sua graça. Portanto, quem mudou? Deus mudou? Não. Os ninivitas mudaram. Deus apenas agiu de acordo com seu caráter. Deus salvará o pecador sempre que este se voltar para ele. Muito bem, meus irmãos, a gente está já dando o nosso horário. Eu quero concluir aplicando de maneira especial. Na verdade, esses estudos eles são auto-aplicativos para a gente, né? Quantas vezes a gente se identifica com Jonas e agora com os ninivitas. Mas eu queria pegar três lições específicas aqui desse estudo e destacar aqui para a gente poder refletir. A primeira lição que eu quero destacar, uma lição prática que eu quero destacar, é que nós precisamos proclamar a mensagem de Deus. Muitas vezes é uma mensagem dura que faz estremecer até mesmo o pregador. Mas a pergunta não deve ser o que os homens querem ouvir, mas sim o que Deus está mandando dizer. O que Deus quer que eu fale? É uma mensagem dura? Eu vou falar. É uma mensagem de misericórdia? Eu vou falar. O que Deus quer que eu fale diante desse contexto? Então, a primeira coisa, nós não podemos deixar de proclamar a mensagem de Deus. Não podemos fugir como Jonas. Quando for uma mensagem boa, conta comigo. Quando for uma mensagem dura, eu estou fora. Não.
Deus quer nos usar nas duas circunstâncias, nos dois contextos. E nós precisamos proclamar essa mensagem. A segunda lição que eu quero destacar aqui para a gente, e talvez é a principal desse capítulo, é que Deus sempre dá uma nova chance. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o que nós fizemos antes de conhecer a Cristo, né? Nós podemos ter sido pessoas tão violentas como foram os ninivitas, pessoas cheias de preconceito, pessoas racistas, pessoas maldosas, fofoqueiras, ladrões, adúlteros, prostitutos, não importa o que a gente tenha sido antes de se tornar cristão. Deus está sempre nos dando a chance de nos arrependermos e de se entregarmos a Ele. E não importa também o que fizemos ou deixamos de fazer depois de conhecer a Cristo. Depois que a gente já estava caminhando com Cristo, talvez a nossa desobediência, os nossos pecados agora conscientes, né? Então antes eu era inconsciente, antes eu fazia, não sabia que era pecado. Mas agora eu sou consciente, agora eu sei o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim peco, mesmo assim erro, mesmo assim desobedeço. Então, mas mesmo assim, Deus sempre nos dá a chance de nos arrependermos e voltarmos para Ele. As portas da casa do Pai nunca estão fechadas para o pecador arrependido. A última lição, para a gente orar e encerrar aqui o nosso estudo dessa noite, é que a graça de Deus é sempre maior que o nosso pecado. Sempre maior. Não importa o que o nosso pecado causou. Não importa a bagunça que o nosso pecado gerou. Não importa as feridas que o nosso pecado abriu. Se nós nos voltarmos para Deus com arrependimento, com sinceridade, a graça dele é capaz de curar qualquer ferida, de restaurar qualquer relacionamento, de salvar qualquer tipo de pessoa. A graça de Deus, só a graça de Deus é capaz de fazer isso. Então, nós precisamos guardar no fundo do nosso coração essas mensagens, essas lições. Nós precisamos proclamar a mensagem de Deus. Deus sempre dá uma nova chance para a gente. E a graça de Deus é sempre maior que o nosso pecado. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa nos restaurar, que o Senhor possa nos levantar quando a gente cair, quando a gente tropeçar, e que a gente possa estender as mãos e abençoar e restaurar e levantar também aqueles que caírem diante de nós. Aqueles que precisarem de exortação, que precisarem de consolo, que precisarem de uma palavra, que a gente possa ser essa pessoa, que a mesma graça que nós temos recebido, a mesma misericórdia, a mesma compaixão, a gente possa demonstrar para com as outras pessoas. Elas são tão carentes de graça e de misericórdia quanto nós somos carentes de graça e misericórdia. Então, se nós queremos que essa graça de Deus seja mais abundante que o nosso pecado, que a nossa graça e misericórdia para com os outros também seja mais abundante que o pecado delas. Amém?